Fala, torcedor do Verdão, hoje é dia de jogo do Palmeiras e nada mais importa, onde vamos fazer a segunda rodada da Libertadores na nossa casa, do Allianz Parque contra o Sporting Cristal. Palmeiras tem 1 ponto, está na terceira colocação e uma vitória. Palmeiras vai assumir a liderança. Agora também vamos fazer atualizações do mercado da bola do Verdão com o André Hernan, também o Bruno Andrade, aonde a novidade, torcedor, é que o Danilo recusou uma oferta duzente e agora pode aparecer no Palmeiras por cerca de 25 milhões de euros. Eu separei aqui um corte da programação, deixe o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Tem também o jogo do Palmeiras, o Flamengo hoje é exclusivo aqui, mas o Palmeiras também entra em campo e volta a jogar em sua casa uma partida de Libertadores. O Rafael Valente está com a gente. Rafa, tem retornos confirmados então ao time do Palmeiras hoje ou ainda alguns que a gente não pode confirmar? Fala, Bruno, bom dia para você, pro Donk, pro Jailson e pro fã de esporte. Tem retorno sim e tem uma estratégia que envolve um desses retornos. Eu vou explicar tudo direitinho. Quem volta hoje, volta como titular, é o John Arias. Ele não jogou contra o Corinthians, jogo pelo Campeonato Brasileiro porque estava suspenso, mas hoje contra o Sporting Cristal, partida das 7 horas da noite aqui no Allianz Parque, ele volta ao time titular. Reforço importante, fez parte ali do time que estreou na Libertadores semana passada no empate em 1-1 com o Júnior Barranquilla. Quem também volta é o Abel Ferreira, e até é curioso falar isso, porque o Abel Ferreira ele está suspenso no Campeonato Brasileiro e tem ainda 4 jogos para cumprir no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores estará na beira do campo. O outro retorno, e esse retorno tem gerado muita expectativa, a gente mesmo aqui na ESPN sempre está falando desse assunto, é o Vitor Roque. Ele sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no dia 21 de março, partida contra o São Paulo, antes da data FIFA, e desde então não jogou mais. Só que o Palmeiras criou muita expectativa porque o Vitor Roque viajou para Salvador quando o Palmeiras foi enfrentar o Bahia, o Vitor Roque viajou para Cartagena quando o Palmeiras foi estrear na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, estava à disposição no derby contra o Corinthians, mas ele não jogou nenhuma dessas partidas, e aí existe um planejamento da diretoria para que ele jogue contra o Sporting Cristal, mas dificilmente começando o jogo como titular. Deve ser preservado, deve ter uma cautela quanto a isso, mas há um plano para que ele faça parte sim da partida, tem alguns minutos ali jogados. Então provavelmente o torcedor do Palmeiras que está de olho no noticiário deve ter visto que algumas pessoas colocaram ele como titular na prévia e outras colocaram como opção no banco. A informação que a gente tem é essa, que ele deve jogar, mas não começando como titular. O Palmeiras é muito forte aqui no Allianz Parque, na Libertadores, são 26 jogos invictos, com 17 vitórias e 9 empates, e vai enfrentar o Sporting Cristal, que vem em crise. É o 11º colocado no Campeonato Peruano e acabou de trocar de técnico. Saiu o brasileiro Paulo Autuori e entrou o também brasileiro Zé Ricardo, que já treinou o Flamengo, o Vasco, vai fazer a terceira partida dele, tem uma vitória e uma derrota. E o Sporting Cristal é um velho conhecido do torcedor palmeirense, né? Ano passado também estava no grupo do Palmeiras, perdeu no Peru por 3-2 e foi goleado aqui no Allianz Parque pelo Palmeiras por 6-0. Esse é a expectativa em torno aqui. Os retornos é um adversário que o Palmeiras costuma ter facilidade, viu, Bruno? Boa, obrigado, viu, Rafa? Então, Rafa confirmando, Arias volta, o Vitor Roque deve participar do jogo por apenas alguns minutos. Ó, o prêmio ESPN Bola de Prata, certo, o Danilo é quem lidera o prêmio. Então ele hoje é o Bola de Ouro. certo. Hoje. Pra você ver os números dele, como eles estão, ele tá bem, ele tem 8 gols na temporada. 8. Na temporada, melhor média do Palmeiras, ele teve 7 gols. Goleadora. Então você vê. Mas é porque o Botafogo deixa ele jogar perto do gol. Perto do gol. Quer largar essa do Danilo? Vamos com o Danilo então, depois a gente já vai de Corinthians então. Mas Então qual que é solta a vinheta, solta a vinheta. Essa é É vinheta? Ou é a bomba aqui? É vinheta Não, ou é não bomba? vinheta, é Esse vinheta. é bomba mais vinheta, pô. Essa vale. Essa vale. Então vai. Então solta o que quiser. Solta a bomba agora. Caraca, o timing tá bom, hein? Solta a bomba aí, Bruno Andrade. Pô, antes, vou mandar um abraço de novo, então, para o Rafael Naime, Momento Maguila. que é irmão da Bia, que estudou com meu irmão Alexandre. Porra. Então, eu não estava 100% enganado. Um beijo para Lorena, um beijo para o Rafael, para Bia e para Lorena Limitada. Vamos lá, então. Bomba de mercado. Não custa lembrar que no começo da semana a gente trouxe de forma exclusiva um representante do lado do Juliano Bertolucci, que toma conta da carreira do Danilo. Esse mesmo que nós estamos falando agora, o melhor do futebol brasileiro talvez. Um representante do Bertolucci esteve na Rússia, acompanhou o empate Zenit e Krasnodar 1-1
E nessa viagem, nessas conversas com o Zenit apresentou uma proposta oficial pelo Danilo, ou seja, passou de interesse concreto para uma proposta cujo valor global ronda ali os 25 milhões de euros, que na cotação atual dá mais ou menos 147 milhões de reais, só que ela é feita da seguinte forma, e o Hernan depois pode até falar um pouco mais sobre isso. O Botafogo tem uma dívida com o Zenit de mais ou menos 12 milhões de euros por conta da compra do Arthur, hoje emprestado ao São Paulo. Então, na cabeça do Zenit, que já busca um substituto para o Wendel, que caminha para ser negociado no meio do ano, o Zenit ofertou global 25 milhões de euros, mas seria mais ou menos 12 milhões de euros por conta da dívida envolvendo o Arthur, mais 13 milhões de euros pelo Danilo, valor global de 25 milhões de euros. O Botafogo até se mostrou interessado em seguir nas conversas, mas o Danilo para já rejeitou. Então, neste momento, a primeira abordagem, a primeira proposta do Zenit pelo Danilo não agradou. Até porque o Danilo tem outras prioridades na carreira, ele busca um mercado muito mais atrativo, muito mais competitivo, ele hoje não pensa no futebol da Rússia, aliás, prefere esperar a Copa do Mundo, até por conta da valorização, ele está quase que garantido mesmo na Copa do Mundo, aproveitou muito bem as últimas oportunidades dadas pelo Carlo Ancelotti. Ele prioriza o futebol europeu, nem tanto o futebol russo, mas a grande informação é essa, uma primeira proposta do Zenit oficializada, mas que não foi para frente por enquanto, e eu aqui não cravo 100% que não vai existir acordo, até porque o Zenit promete ainda continuar em cima, mas neste momento o Danilo não vê com bons olhos a transferência para o futebol da Rússia, para o Zenit, meus amigos. Então quer dizer, o Danilo nesse momento está recusando, né? Porque a gente sabe que o Botafogo tem essas questões, que o Bruno está falando, dívida, a própria necessidade, né, Hernan? A gente não sabe exatamente qual vai ser o futuro aí do Botafogo, mas tem essas dívidas todas. Não, lembrando que aí vamos falar Brasil, tá? Uhum. Se o Botafogo decidisse negociar o Danilo, o Palmeiras seria um lugar onde o Danilo naturalmente iria aceitar jogar pela história que ele tem, por tudo que ele representa lá desde o começo da carreira dele. Mas, lembrando, se o Botafogo aceitasse negociar com o Palmeiras, o Danilo toparia ir para o Palmeiras. Mas, como bem disse o Bruno Andrade, mercados atrativos, hoje o Danilo quer voltar a jogar uma Premier League em grande nível, em alto nível. Voltar a disputar as grandes competições do futebol europeu em grande nível. Então, assim, hoje, se a gente colocar... E não é desmerecer o Botafogo, tá? Nós estamos falando de um cara que está valorizado no mercado, que é natural todo mundo ir atrás. Prioridade do Danilo seria voltar a um grande mercado do futebol europeu, né? E Palmeiras, no Brasil. Porque aí vamos pensar o seguinte, vai ter a Copa do Mundo onde possivelmente ele vai se valorizar, né, Hernan? Aí aí vai ter time... Mas aí o Zenit já tá tentando talvez se antecipar isso também, Bruno. Mas não vai. Totalmente, porque o Zenit já conta praticamente com a saída do Wendel no meio do ano. Tanto é que na última renovação de contrato do Wendel, que muito pouco não foi para o Botafogo, jogador formado no Fluminense, teve sucesso aqui em Portugal no Sporting, o Zenit calcula uma venda na casa dos 25 milhões de euros, que é a nova multa rescisória do Wendel. O Wendel, para renovar, o Zenit fez o seguinte: você renova comigo, eu quero a sua permanência, mas para você continuar com a gente aqui e eu não atrapalhar o seu desenvolvimento ou potenciais propostas do futuro, eu reduzo a sua multa rescisória. Anteriormente era maior, não era 25 milhões de euros. Então, 25 milhões de euros pelo Wendel, conversando com pessoas no mercado, é quase que uma pechincha. E muito se fala do futebol italiano, enfim, o Wendel está valorizado. Então, o quanto antes, o Zenit já quer um substituto e vê hoje no Danilo o seu alvo prioritário. E evidentemente foi o que você falou, Vicário. Quanto antes o Zenit tentar garantir o Danilo, melhor. Porque se hoje ele vale 25, e até acho que pode valer mais, mas enfim, pensando aqui numa cabeça Zenit, 25 hoje, depois da Copa do Mundo, dependendo do sucesso dele, da seleção, aí a gente pode estar falando em 30, 35, 40, não seria um absurdo. Então é inteligente o Zenit em tentar essa antecipação,
mas o Danilo, por enquanto, não vê com bons olhos, é importante frisar isso. Então bora, vamos lá que tem muito do Corinthians, hein, pra gente falar, e tem o Flamengo ainda hoje exclusivo aqui, tem notícia do São Paulo e do Palmeiras também, fala. Não, é só porque essa questão do Danilo, lembrando que o Textor até deu uma polêmica recentemente, vale lembrar que ele estava negociando o Danilo e o Montoro para voltar para o Nottingham Forest. E nessas negociações que estavam rolando por baixo dos panos, assim podemos dizer, o Textor estava negociando o Danilo por 18 milhões de euros. Então era um valor abaixo do mercado. Até pelas questões de dívidas que o Botafogo tem e tudo mais. E vale lembrar que em janeiro o Zenit também chegou a sondar a contratação do Danilo, mas o próprio Danilo não se animou também. Então pra você ver como é recorrente esse interesse dele não atuar no futebol russo e priorizar, como o Hernan disse, uma grande liga europeia. 4-0, hat-trick do Heitor. Aliás, já estão querendo levar o Heitor, ô Latif? Conta pra nós. Ou é o... Não é o Heitor, não. Rapaz, mas é verdade, viu, Massa? A gente tem informação importante envolvendo a base do Palmeiras. Todo mundo vai lembrar que durante a Copinha muito se falou sobre o Edu Conceição, né? Ele era o único nascido em 2009 naquele elenco, um garoto de 15 anos que completou 16 ainda em dezembro, e o Palmeiras assinou o primeiro contrato profissional. E tá rolando o Sul-Americano Sub-17 agora, né? Uma competição que desde a época do Neymar já deixava os jogadores nos holofotes. Grandes clubes europeus mandam olheiros para essa competição, justamente pensando em buscar essas joias desde cedo, e o Eduardo Conceição está na mira dos principais clubes do futebol inglês, do Barcelona, do PSG, e o Palmeiras quer 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais, para negociar com o jogador. O que eu posso passar de informação, conversando com pessoas próximas ao atleta, é que essa definição deve acontecer durante o Sul-Americano Sub-17. O Palmeiras não tem pressa para vender, mas quer entre valores fixos e variáveis esses 50 milhões. Lembrando que o Edu Conceição não participou de nenhum jogo ainda no profissional. Então o Palmeiras considera que negociar um atleta nesse valor, sem nunca ter pisado no profissional, já seria uma grande venda. Lembrando que o Edu só pode deixar o país em dezembro do ano que vem. Então teria aí um bom período para se desenvolver no Palmeiras, mas essa negociação pode esquentar a qualquer momento, porque o staff do atleta tem se reunido com esses clubes durante essa competição para ouvir o que eles têm a oferecer para essa promessa de 16 anos do Palmeiras. Pois é, o Danilo Lavieri está avisando a gente também que o Heitor meteu o hat-trick no jogo que ele está comentando, né? A gente já deu essa informação aqui importante, tá? Bom, vamos lá, ficar de olho aí nas crias, jogadores que podem ser negociados, tá certo? Bom, a gente ainda tem temas para tratar aqui no nosso canal. Gente, me diga uma coisa. O Palmeiras fez 6 clássicos, 5 vitórias e 1 empate. Venceu o São Paulo 3 vezes, venceu o Corinthians lá, empatou lá, 2 jogos do Corinthians lá, venceu o Santos. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, foi campeão estadual, ganhou o diploma que vocês comemoram aí, sai na rua, né? Fica emocionado e tal. Que é o único campeonato que tinha para disputar e possivelmente ganhar, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras do G6 já jogou com São Paulo, ganhou, Fluminense ganhou, Bahia ganhou. Vai jogar contra o Atlético Paranaense domingo e lá ainda no final do mês que vem vai pegar o Flamengo. Para vocês, já está diferente do ano passado? Luca, me conta. Sim, eu tenho notado que existe uma diferença muito grande entre o Palmeiras do ano passado e o de 2026. Primeiro porque ano passado acho que a gente foram 2 Palmeiras, né? Teve o Palmeiras provisório até o meio do ano, que a gente sabia que ia perder o Estevão e o Rios, e o Palmeiras do segundo semestre, que foi um Palmeiras que se encontrou ali no momento da dupla de ataque, naquele jogo contra o Ceará, em que jogam Vitor Roque e Flávio Lopes juntos, e depois o time dá uma estagnada, falta perna, talvez, para terminar a temporada. Hoje o Palmeiras é um time que demonstra muito mais alternativa, demonstra muito mais saídas, principalmente no jogo com bola. O jogo contra o São Paulo no Morumbi foi um jogo didático em relação a isso. Tem muitos jogos do Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras tem funcionado muito bem
dessa maneira, mas ainda tem alguns ajustes a serem feitos. Esse jogo contra o Corinthians, para mim, é um sinal de alerta, falando em você enfrentar uma equipe mais fechada, um adversário que se sente confortável em te negar os espaços e te entregar a bola. Se a gente for pensar o jogo contra o Vitória, por exemplo, que é um jogo em que o Palmeiras enfrentaria uma equipe dessa mesma característica, o Palmeiras consegue destravar muito cedo com um gol de bola parado, que é ótimo, mas a gente não teve esse teste tanto quanto a gente teve contra o Corinthians, por exemplo. Então, fora a questão defensiva, que o Palmeiras, de novo, também tem evoluído em alguns aspectos, a marcação tem estado mais encaixada, o Murilo está tendo um 2026 muito bom até o momento, mas ainda tem coisas a serem ajustadas. No final das contas, é sobre isso, né? A gente está em abril, vai ter jogo até dezembro, tem uma pausa de Copa do Mundo nesse meio tempo, e o Palmeiras precisa continuar evoluindo. E essa evolução a gente sabe que ela não vai ser linear, mas a gente tem que pegar no longo prazo, o Palmeiras tem que evoluir. Então eu vejo que o time tem evoluído em 2026, precisa ficar alerta com essas questões que ainda precisam melhorar, mas as coisas estão caminhando para um lado correto, né? Pelo que a gente tem visto. Muito bem, o Flávio Latifi, eu falei do Heitor, porque nossos colegas do GE deram lá uma informação, tem interesse aí, proposta do City, você já confirmou que tem proposta, não sabe o valor, é isso? Pois é, Massa, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa muito importante do Palmeiras e não tem nenhuma proposta na mesa pelo Heitor. O Palmeiras não recebeu. Pelo Heitor, o Palmeiras não tem nada. Acabei de receber uma mensagem muito importante, pessoa ligada à diretoria do Palmeiras, então não tem nenhuma oferta pelo Heitor. Até assustei porque 20 milhões de euros, né? O Heitor veio de uma lesão grave no início do ano, né? Ele perdeu parte da Copa São Paulo, então a informação que eu tenho é que não procede. Muito bem, então eu fico com a sua informação, não procede, ponto final, seguimos com o jogo, tá bom? Beleza. Bom, nós temos 6 minutos e 40 segundos ainda de live aqui no Palmeiras para projetarmos o jogo de quinta. Como virá o Sporting Cristal, hein? Luca Vecchiato, como é que joga o Sporting Cristal? É para a gente ficar preocupado? Não, muito pouco, dá para ganhar bem. O que você espera do nosso adversário de quinta-feira? Olha, dá pra ganhar, eu acho que é um jogo bem acessível, ainda mais jogando em casa, né? O Sporting Cristal, eu lembro de ter visto as 2 partidas de volta que eles fizeram na pré-Libertadores. Primeira contra o 2 de Maio do Paraguai, a segunda contra o Carabobo da Venezuela. E naquela época ainda quem treinava o time era o Paulo Autuori, que não é mais o treinador, agora é o Zé Ricardo, outro brasileiro também conhecido aqui por esses nossos lados. E o Zé Ricardo tem um jogo só no comando da equipe, que foi o jogo contra o Cerro Porteño, né? Anteriormente, o Sporting Cristal foi um time que sofreu muito para passar na pré-Libertadores, contra 2 equipes claramente mais fracas, com menos investimento. O Cristal foi um time que trouxe muitos brasileiros para o seu elenco, né? Tem o volante Gabriel, ex-Flamengo, o Felipe Viseu, que fez gol contra o Cerro Porteño, o Gustavo Casonati, ex-Chapecoense, o lateral Cristiano, alguns nomes mais conhecidos, outros nem tanto. Mas é um time que deu trabalho para o Palmeiras no Peru ano passado, a gente vai lembrar muito bem aquele 3-2. O Martin Távora foi um dos autores dos gols, é um cara que finaliza muito de fora da área, pega bem na bola, foi autor de um dos gols nesse jogo do ano passado e ainda está no time, é um meia articulador, chega bem à frente, mas como o Latifi falou antes também, o Palmeiras em casa fez 6-0, né? Então eu acho que para esse jogo de quinta-feira, o Cristal é um time que tem tentado evoluir, foi um time que, como eu disse, teve muita dificuldade nessa pré-Libertadores, mas conseguiu uma vitória importante contra o Cerro Porteño na sua estreia, na estreia do seu treinador novo. É um time que tenta ajudar bastante, é um time que dá muito foco na questão defensiva, tenta sempre ter os pontas ajudando bastante os laterais, um time que se fecha bem, mas o Palmeiras tende a ser favoritaço nesse jogo, porque até pelo retrospecto e porque por mais que o Cristal tenha investido para essa temporada, a gente conhece os jogadores que eles investiram e o Palmeiras é bem melhor. Pois e aí, Latifi? Márcio, eu espero uma partida boa do Palmeiras e com placar elástico. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, a atualização do mercado da bola do Palmeiras, seria uma baita contratação, o Danilo, jogador que é histórico com a camisa do Verdão,
foi uma das maiores vendas aí do Palmeiras. E agora, torcedor, quem sabe, né, pode pintar no Palmeiras novamente. O jogador tá vivendo uma fase artilheira, já marcou 8 gols ali com a camisa do Botafogo. No Palmeiras, em sua melhor fase, ele tinha marcado 7 gols, então tá vivendo uma grande fase. Recusou essa oferta do Zenit, na minha opinião, fez muito bem. Palmeiras é um time que vai dar muito mais visibilidade aí para o Danilo, se ele tiver pretensões, logicamente, de Copa do Mundo. Inclusive, o jogador esteve na última lista ali de convocação da seleção pelo Carlo Ancelotti, aproveitou muito bem a oportunidade. Tomara que ele possa vir para o Palmeiras, né? Não é um jogador barato, cerca de 25 milhões de euros. É praticamente ali a venda que o Palmeiras fez naquela época para o Nottingham Forest, mas é aquilo, torcedor. Palmeiras é um time que está muito bem financeiramente. Eu acho que tem todas as condições de recontratar o Danilo, né? Vamos aguardar. Quem sabe pode ser uma excelente notícia para a torcida palmeirense. Agora o Verdão foca totalmente no seu segundo jogo da Copa Libertadores, onde vamos encarar na nossa casa o time do Sport Cristal. Sport Cristal que venceu a primeira partida, né? Vencer o Cerro Porteño fora de casa e agora vão jogar essa partida aí contra o Palmeiras, um jogo muito importante. O Verdão precisa vencer, está na terceira colocação do grupo com 1 ponto e o Verdão vencendo vai para 4 pontos aí na tabela, assumindo a liderança do grupo para quem sabe não largar mais. O Palmeiras está vivendo uma boa fase, pegamos uma sequência de 3 jogos fora de casa muito difíceis. Vencemos o Bahia fora de casa, depois empatamos com o Júnior de Barranquilla na estreia da Libertadores e empatamos fora de casa contra o nosso maior rival, um jogo que a gente tinha tudo para vencer. Agora, torcedor, precisamos da vitória, né? O Palmeiras precisa dar uma resposta para a sua torcida. Já são 2 jogos sem vencer, apesar que foram jogos difíceis, mas o Palmeiras é um time muito grande e não pode ficar tanto tempo assim sem vencer, não é mesmo? E sem falar que, como eu falei aqui, a vitória vai trazer a liderança para o time alviverde. E aí, torcedor, aproveite, deixe o seu palpite para Palmeiras e Sport Cristal. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.